Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre constipação intestinal na gravidez. Você tá grávida? Tá com o intestino preso, com dificuldade para ir ao banheiro? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter muitas dicas legais para melhorar essa constipação intestinal. Tá grávida, mas não tem problema com o intestino? Continua aqui também para você ver como evitar a constipação. Vamos lá! Durante a gestação é muito comum a constipação intestinal. Por quê? Isso acontece por causa da ação de um hormônio chamado progesterona que diminui a motilidade intestinal, além da compressão que o bebê faz no intestino de acordo com que ele vai crescendo. Então é muito comum aparecer no consultório, principalmente, gestante com algum problema de constipação intestinal. Para você melhorar o seu intestino, eu vou falar de 4 coisas essenciais. Número 1, consuma fibras. Onde a gente encontra as fibras? A gente vai encontrar as fibras nas frutas, nos vegetais, salada crua. Então, consuma os vegetais no almoço e no jantar. A salada para a gestante, principalmente, tem que ser bastante higienizada, de preferência preparada em casa. E aí você pode consumir os alimentos de acordo com a sua preferência. Em relação às frutas, dê preferência àquelas com a característica mais laxante. Por exemplo, mamão, ameixa, frutas com bastante água, como melancia, melão, também são excelentes para ajudar na motilidade do intestino, para facilitar com que o bolo fecal passe mais facilmente. Então consuma esses alimentos. Você pode inclusive fazer um coquetel laxante com todos esses alimentos que eu falei. Coloca num coquetel laxante, por exemplo, ameixa seca, que é ótimo para o intestino, mamão, aveia também tem bastante fibra, ajuda bastante no funcionamento do intestino. Então bate tudo isso e toma de uma vez. É um coquetel laxante. Existem várias outras receitas de coquetel laxante. Quem quiser mais receitinha pode comentar aqui embaixo, que depois a gente pode postar lá no Instagram receitas de coquetel laxante. Tudo isso para melhorar o seu intestino e ficar tudo certinho com ele, tá bom? Outra coisa muito importante é evitar ou diminuir os alimentos constipantes. O que faz o seu intestino ficar um pouco mais preso? Pães, massas, batatas, farinha branca em geral, que não tenha fibra, tudo isso faz com que seu intestino fique um pouquinho mais preguiçoso. Então, se puder evitar esse tipo de alimento, melhor. Além disso, tem algumas frutas que têm algumas características um pouco mais constipantes. Por exemplo, banana. A banana é um alimento que prende, tem pessoas que prendem mais o intestino com banana, outras menos. Isso depende muito de cada organismo. A goiaba, suco de goiaba, por exemplo, suco de caju, o caju em si também, são alimentos mais constipantes que tendem a prender um pouco mais o intestino. Mas, em geral, tente evitar esse tipo de alimento nesse momento. Prefira aqueles que eu falei que são laxantes, ok? Outra coisa importantíssima é beber água. Então beba água. Não adianta nada você comer fibra, evitar os alimentos constipantes, encher o seu organismo de fibra e não ter água para ajudar o bolo fecal a passar. Então você precisa consumir uma quantidade adequada de água. Ah, mas eu não lembro, Amanda, eu esqueço de tomar água, eu passo o dia todo e acabo esquecendo de tomar água. Então coloque um lembrete no seu celular. Vamos combinar assim? Tem que tomar bastante água sim para ajudar o intestino a funcionar. Sem a água, o seu intestino não vai funcionar corretamente. Outro fator importantíssimo é o exercício físico. Seu médico já liberou você para fazer atividade física, fazer uma caminhadinha, uma hidroginástica, alguma coisa desse tipo? Se ele já liberou, então já começa a fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física, junto com todos esses outros elementos que eu falei para você, vai facilitar com que o seu intestino funcione corretamente. A suplementação de probiótico também pode ser uma excelente alternativa junto com todos esses outros fatores que eu falei que interferem no funcionamento do intestino. Mas o probiótico, a suplementação deve ser feita pelo médico ou pelo nutricionista. Não vale tomar
nenhum medicamento ou nenhum suplemento sem orientação médica. Evite também o consumo de remédios laxativos. Só tome se o seu médico prescrever, combinado? Então vamos dar uma recapitulada em tudo que você precisa fazer para melhorar esse intestino? Consumir fibras, alimentos laxantes, fibra, aveia, alimentos integrais, são excelentes para isso. Diminuir a quantidade de alimentos constipantes, aqueles que prendem o intestino. Então, batata, farinha branca, alimentos que não tenham fibra, frutas constipantes como banana, caju, goiaba, dá uma evitada nesse momento. Aumentar a quantidade de água, então tomar bastante água para melhorar o intestino, e fazer atividade física se o seu médico tiver liberado e sempre com orientação do educador físico, combinado? Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta e compartilhe com as suas amigas que possam estar grávidas também. Quero ajudar todas vocês. Um abraço e até a próxima!